E aí pessoa, namastê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Deus do ponto de vista do Yoga. Não sei se você reparou, o título do vídeo é O que é Deus para o Yoga? E não Quem é Deus para o Yoga? E é por aí que eu vou começar a conversa. Porque aqui no Ocidente, nós somos herdeiros de uma tradição filosófico-religiosa que concebe Deus como uma pessoa, como um quem, como um ego separado, dotado de inteligência própria, de vontade própria, de capacidade própria de ação. Ou seja, para a nossa cultura, Deus é uma pessoa para quem eu posso pedir coisas e dependendo da vontade dele ou dela, ele ou ela vai realizar essas coisas interferindo no mundo de forma arbitrária. E isso para o yoga não faz sentido algum. Primeiro porque para o yoga Deus não é uma pessoa. Mas além disso, não faz sentido algum para o yoga pensar em Deus como algo separado de mim, como algo destacado, que está longe de mim, afastado como se fosse uma outra coisa que não eu mesmo. Aliás, a própria filosofia ocidental, de um modo geral, também vai tratar Deus não como uma pessoa, mas como um conceito. O Spinoza, por exemplo, quando escreve a Ética, ele vai dizer que Deus é a natureza. E outros filósofos também vão nessa linha, insinuando que Deus é a natureza, é o universo, o absoluto, a consciência, etc. Mas sempre algo do qual eu faça parte. Porque se for algo separado de mim, para a filosofia não faz sentido chamar de Deus. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre Deus do ponto de vista do yoga e também do ponto de vista das tradições filosóficas que são desdobramentos do yoga. Como, por exemplo, o Vedanta, o Bhakti, o Tantra. E eu vou começar com o Yoga, que é a tradição mais antiga. O Yoga surgiu por volta de 500 a 200 a.C. e ele rompe com a tradição anterior, com o período védico. No período védico havia essa ideia dos deuses. Então lá tinha os deuses que representavam as forças da natureza. Tinha o deus do fogo, deus da tempestade, deus da chuva, deus do oceano, deus da lua. E o yoga rompe com isso. E o yoga absolutamente não fala de Deus. O que o yoga fala é que o universo é fundado numa dicotomia entre duas substâncias, uma que é matéria e outra que é o espírito. E existe como se fosse uma hierarquia nessas substâncias. A matéria ela é inferior, ela é ilusória, e o espírito é perfeito. Enquanto a matéria envelhece e está sempre em transformação, e por isso eu não consigo conhecer a essência dessa matéria, o espírito não. O espírito para o yoga é a única realidade que existe. É uma realidade perfeita. Então o espírito ele não envelhece, não morre, não se modifica, porque ele já é perfeito. E o Yoga Sutra, que é o texto mais antigo que nós temos dessas tradições todas, que é o que inaugura o yoga, é um texto que vai ensinar a pessoa a se iluminar. E o que é se iluminar? É justamente você atingir esse estado de consciência pura. Nós todos, para o yoga, somos feitos, assim como todo o universo, de matéria e espírito. Então, a nossa matéria é a nossa parte ilusória, é o corpo com o qual a gente se identifica, mas que é impermanente. E o que é importante para o yoga é essa consciência pura, é a nossa consciência imanifesta. E como é que eu vou entrar em contato com essa consciência? É isso que o Yoga Sutra vai ensinar. É um texto composto por 196 aforismos ou sutras, e em 3 aforismos se fala de Ishvara, que muita gente traduz como Deus. Então muita gente acredita que o Yoga Sutra fala de Deus, mas Ishvara, na verdade, quer dizer ser supremo. É essa consciência imanifesta, perfeita, pura. Isso é Ishvara. No Sutra 1.23, é dito que um dos caminhos para se chegar à iluminação é se entregar a Ishvara. E o que isso quer dizer? Significa você deixar de lado o seu corpo ilusório e se entregar para esse espírito imanifesto. É você se afastar do ilusório e se aproximar do real, que é você também. E aí no Sutra 1.24, que é o próximo, o autor explica o que é Ishvara. Ele fala, Ishvara é um ser diferente, livre de sofrimento, livre de ação e livre de condicionamentos. Ora, se alguém pensa que Ishvara é um Deus pessoa,
esse sutra já desmonta essa tese. Porque toda pessoa necessariamente é dotada de ação. Nós, como seres humanos, por exemplo, só somos seres humanos porque agimos. Um ser que não tem ação, que é destituído de ação, não pode ser considerado uma pessoa. Então, Ishvara não pode ser comparado ao Deus judaico-cristão, por exemplo, porque ele não tem ação, ele não age. Ishvara é a nossa consciência pura e imanifesta, que nós somos e com a qual nós queremos entrar em contato. E aí, mais adiante, tem um outro sutra em que ele vai repetir isso. Então, ele vai falar sobre os niyamas, que são as observâncias do yogi, para que ele possa se iluminar. E uma das observâncias é o Ishvara Pranidhana, que é a entrega ao Ser Supremo. Ou seja, você se entrega a essa consciência e deixa de lado o seu corpo. Então, isso é o yoga. Ele não fala de Deus, não existe essa noção de Deus dentro do yoga. E muito tempo depois, como resultado de um processo de evolução cultural, evolução da filosofia, surge o Vedanta. O Vedanta vai discordar do yoga e vai trazer uma sofisticação para essa ideia de dicotomia. Porque o que o Vedanta fala é o seguinte, não existem duas substâncias. O Vedanta é Advaita. Advaita quer dizer que não existem dois. Então no mundo não tem matéria e espírito, só tem uma substância, que se chama Brahman. E tudo é Brahman, tanto a consciência ou espírito, quanto a matéria. O que o Vedanta vai dizer é que o que existe, na verdade, é uma superposição. Ou seja, o mundo é real porque é Brahman, mas ele é ilusório porque a gente enxerga ele como uma coisa que não é Brahman. Eu olho para o Brahman e vejo coisas. Vejo folhas, vejo estátuas, vejo pessoas, vejo montanhas. E nada daquilo é real. É tudo uma ilusão, uma projeção da minha mente. Então o Vedanta fala mais ou menos a mesma coisa que o Yoga, só que ele diz que não existem duas substâncias. Ele diz que existe uma substância só, o que muda é a minha percepção. O Brahman existe como uma realidade, mas eu só sou capaz de percebê-lo como uma forma ilusória. E eu preciso de um entendimento correto para que eu possa perceber a realidade, para que eu possa entrar em contato com o Brahman sem um véu ilusório me atrapalhando. O problema é que o Brahman é uma abstração muito grande para o cérebro humano. Nós não temos capacidade de entender o que é esse ser imanifesto, porque a nossa mente sempre vai procurar justamente a manifestação das coisas. Então, para lidar com essa abstração, o Vedanta vai desenvolver algumas figuras simbólicas, inclusive deuses. Então, o Bhagavad Gita, por exemplo, que é um dos principais textos do Vedanta, é um diálogo entre Arjuna e Krishna. Krishna é um deus. Arjuna está em guerra contra seus primos e o Krishna é o condutor do carro do Arjuna. E eles vão conversar. É um diálogo no qual o Arjuna vai falar que não quer matar os primos, e aí o Krishna vai falar, não, você precisa matar, porque é seu dever, você precisa assumir o lugar que está reservado para você. E tudo isso é um símbolo. Como tudo é abstrato, a gente precisa de símbolos para entender essa abstração. E aí dentro dessa simbologia toda, os deuses representam coisas superiores, aquilo que é mais sutil e que se aproxima do imanifesto. Então, na verdade, a luta do Arjuna contra os primos significa a luta do homem, quando ele quer se iluminar, contra as ilusões. Os primos representam a matéria, a ilusão, aquilo que é irreal. E o Arjuna está tentando se iluminar. E ele quer chegar no Krishna, que é o ideal de ser supremo. Então, essa figura da divindade foi criada pelo Vedanta como um artifício para a mente humana poder entender aquilo que é abstrato demais. Daí, inclusive, que surge o movimento Bhakti Yoga. O Bhakti é um movimento devocional. Um dos exemplos de Bhakti Yoga aqui no Brasil é o movimento Hare Krishna, em que as pessoas são devotas de Krishna. Nós que somos ocidentais, quando olhamos para essas manifestações culturais, tentamos traduzir isso para a nossa cultura. Então a gente fala, isso aqui é um Deus, igual ao meu Deus, igual ao Deus cristão. Mas não é. São coisas diferentes, totalmente diferentes. Porque no cristianismo entende-se Deus ao pé da letra.
Para o cristianismo, Deus é um homem que está lá no céu, de barba branca, me julgando ou me atendendo naquilo que eu peço. Mas para o Vedanta, para o Bhakti, não é assim. Aquilo é um símbolo. Ninguém espera que Krishna vá aparecer aqui. Aquilo é uma metáfora. Tem um trecho no Bhagavad Gita que é muito interessante, em que o Krishna está falando para o Arjuna, está no capítulo 12, se eu não me engano, acho que é verso 5. Ele fala o seguinte: o caminho dos que me reconhecem como o absoluto e imanifesto é muito mais árduo do que o caminho dos que me adoram como um Deus manifesto e possuidor de forma. Então o que ele está falando é que a mente humana tem muita dificuldade de lidar com o que é abstrato. Então ela precisa colocar no lugar dessa abstração um símbolo, algo que a represente, para que a mente possa entender. É muito mais fácil olhar para uma estátua de Krishna do que imaginar a consciência imanifesta. E depois disso tudo vem o Tantra. O Tantra é um movimento também não dual, também Advaita, que acredita que o mundo é uma realidade só, uma substância só. Mas o Tantra vai chamar essa substância de Shiva. E vai dizer o seguinte, que Shiva é um ser que tem aspecto duplo. De um lado ele é Shiva, de outro ele é Shakti. Shiva é a consciência pura e Shakti é a manifestação dessa consciência. Seria mais ou menos como um espelho. O Shiva é uma consciência, só que ele não tem nada para olhar. Ele precisa olhar para si mesmo. E para isso ele precisa de um espelho. E que espelho é esse? É a Shakti, que através da vibração dela vai se manifestando de infinitas formas. E Shiva vai contemplando aquilo lá. Ou seja, ele vai se autocontemplando, se auto-admirando. E isso também é um símbolo, porque todos nós somos Shiva e Shakti. Todos nós temos consciência do mundo e precisamos nos ver. E como é que nós nos vemos? Através de um espelho. E que espelho é esse? O próprio mundo. Se nós somos consciência do mundo, é através do mundo que nós nos enxergamos. Então, quando eu olho para as coisas, eu vejo nas coisas o meu reflexo. Eu não estou vendo o mundo como ele é. Eu estou vendo o mundo como eu sou. Então, eu olho para as coisas e eu me vejo nessas coisas. O mundo sou eu e meu reflexo ao mesmo tempo. Para o Tantra, tudo é Deus. Deus é considerado nesse sentido do universo, do mundo. Então, o mundo é Shiva, é a consciência pura. Só que essa consciência precisa se enxergar através dela própria, através do mundo. E se tudo é Deus, eu sou Deus e me vejo em todas as coisas. Isso é muito bonito porque, por exemplo, se um praticante do Tantra está indo para o templo para levar comida para o seu Deus, e no caminho ele vê uma pessoa na rua passando fome, ele dá essa comida para a pessoa, porque essa pessoa também é Deus. Amar as pessoas é amar a Deus. Acolher um animal é acolher a Deus. Isso é muito bonito por parte do Tantra. Porque nós ocidentais, nós temos uma dificuldade muito grande para nos entendermos como parte do todo, como parte da natureza. Nós só nos vemos como algo separado. Eu sou esse corpo, o rio está lá longe, Deus está lá longe. E isso para o yoga, para o Vedanta, para o Tantra, para o Bhakti, não faz sentido nenhum. Porque para eles, eu sou o todo. Eu sou parte do todo. Então, quando eu enxergo as coisas, eu estou me vendo também. Então, resumindo, Deus para o yoga é a consciência pura e imanifesta. É a consciência do mundo que se enxerga através do mundo. Deus sou eu e é o todo ao mesmo tempo. Ele não é uma pessoa. Se nós formos pensar em Deus como uma pessoa, então o yoga, o Vedanta, o Tantra, eles são ateístas, porque não é nesse Deus que eles acreditam. E essa consciência sou eu, é você, somos todos nós. E para que a gente possa acessar essa consciência, o que a gente tem que fazer é superar o estado de ilusão que faz com que a gente se identifique com um corpo físico. Então eu não procuro Deus fora de mim. No lugar disso, eu me lembro que eu sou Deus. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha aqui. Até a próxima. Namastê.